Incêndios fora de controle na Grécia e Tenerife. Condições climatéricas extremas deverão manter-se até sexta-feira. Zelensky esteve em Atenas e o primeiro-ministro grego ofereceu aos pilotos ucranianos formação em F-16, aviões que Dinamarca e Holanda vão fornecer a Kiev. Biden visita a ilha havaiana de Maui, devastada pelos incêndios. O presidente promete ajudar sobreviventes. Jogadoras da seleção espanhola de futebol recebidas em clima de total euforia após a vitória no Campeonato do Mundo. Um hospital da cidade grega de Alexandrópolis teve de ser evacuado devido à aproximação das chamas, levando à retirada urgente de mais de uma centena de pacientes. Há vários incêndios ativos na Grécia. As autoridades registaram mais de 60 novos focos no espaço de um dia, do nordeste ao centro do país, incluindo a região de Atenas e as ilhas de Eubeia e Kitnos. As chamas alimentam-se de ventos violentos e temperaturas a rondar os 40 graus e já fizeram 2 mortos. Chipre, Roménia, Chequia, Croácia, Alemanha e Sérvia já enviaram equipas de bombeiros. Na ilha espanhola de Tenerife, o fogo ainda está fora de controle, tendo já devastado 15 mil hectares e forçado mais de 12 mil pessoas a abandonarem as suas casas. França sofre os efeitos de uma nova vaga de calor. A pior, ao que parece, deste verão tórrido. Meia centena de regiões estão em alerta laranja e algumas poderão passar a alerta vermelho em breve. Há dias que as temperaturas não baixam dos 30 graus. Ce soir, on ressortira quand ça va se calmer, mais ça va pas se calmer aujourd'hui, j'ai l'impression, donc je sais pas comment on va gérer ça. J'ai chaud, énormément. On fait en sorte qu'il soit hydraté toute la journée, qu'il soit bien trempé toute la journée, et puis qu'il soit bien à l'abri également aussi. Na cidade de Lyon, no leste de França, o cenário repete-se, com os turistas a desesperar por sombras e pontos de água onde se possam refrescar. De acordo com o Ministério da Saúde, esta terça-feira, algumas áreas desta região francesa poderão registrar temperaturas nunca antes verificadas. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis deu as boas-vindas aos líderes da União Europeia e dos Balcãs para um jantar em Atenas. O principal tema de debate foi o futuro da região dos Balcãs Ocidentais na União Europeia, à qual muitos países já aderiram e os restantes esperam aderir. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também esteve presente e Mitsotakis comprometeu-se a manter o apoio militar a Kiev durante o tempo que for necessário. Anteriormente, a Grécia já se tinha oferecido para dar aos pilotos ucranianos formação em F-16, os aviões fabricados nos Estados Unidos que a Dinamarca e a Holanda se comprometeram a fornecer a Kiev. Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію і дякую вам, вашій команді, за готовність більше допомогти Україні із захистом нашої свободи. Esta foi a quarta visita de Zelensky a uma capital da União Europeia em apenas 3 dias. O líder ucraniano está a reforçar o apoio dos aliados, temendo que a fadiga da guerra possa instalar-se, uma vez que o conflito com a Rússia parece ter estagnado numa guerra de desgaste. Esta é a imagem com a qual muitos russos acordaram nos últimos 5 dias. Uma rua com destroços de um drone, depois de ter sido abatido pela defesa antiaérea. A Rússia afirma ter abatido 2 drones na região de Moscovo durante a madrugada, um dos quais caiu perto de Chastsi, cerca de 20 km a oeste da capital, e outro nos arredores de Krasnogorsk. Segundo as autoridades, não houve vítimas, apenas danos ligeiros em edifícios e viaturas. 2 outros drones foram abatidos na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Com a guerra quase paralisada, os ataques de drones ucranianos contra o território russo intensificaram-se nos últimos dias, tanto na região de Moscovo como nas zonas fronteiriças.
Ukrainian forces conducted counter-offensive operations on at least 2 sectors of the front and advanced near Robotyne, according to the Institute for the Study of War and the geolocated footage. Kremlin-affiliated mill bloggers claimed that Ukrainian forces captured unspecified Russian positions west of Verbove. There it is about 18 kilometers southeast of Orikhiv, and continued to attack Russian positions along the Robotyne-Verbove line. Another Russian mill blogger claimed that Ukrainian forces have partially succeeded in bypassing Robotyne and breaking through Russian defenses to Novoprokopivka, which is right here. The Institute for the Study of War says Ukrainian strikes against Russian deep rear areas are generating discontent in the Russian infospace and could threaten the stability of Russian defenses on multiple critical areas of the front. It adds Russian frontline units, particularly in southern Ukraine, have frequently struggled with degraded morale following Ukrainian strikes on rear areas. The UK Ministry of Defense assessed that the Russian leadership has likely been pressuring the Russian Airspace Forces Command to improve Russian air defense coverage in western Russia, suggesting that both the higher Russian leadership and the ultranationalist information space are placing pressure on the Russian military command in response to the strikes. Estradas inundadas, deslizamentos de terra e árvores derrubadas. Este é o cenário no sul da Califórnia, que já não era atingido por uma tempestade tropical há 84 anos. O ciclone Hillary dirige-se agora para norte. Já acionou os alertas em 6 estados norte-americanos. As previsões apontam para inundações contínuas, potencialmente fatais e localmente catastróficas. O presidente dos Estados Unidos e a mulher fizeram um desvio das suas férias para o Havaí, devastado pelos incêndios mais mortíferos no país em mais de um século. Esta segunda-feira, os Biden visitaram a cidade histórica de Lahaina, onde moravam cerca de 13 mil pessoas. Hoje, a localidade está destruída. Joe Biden prometeu ajudar a reerguer a ilha de Maui das cinzas. I also want all of you to know the country grieves with you, stands with you, and will do everything possible to help you recover, rebuild, and respect culture and traditions when the rebuilding takes place. Os incêndios fizeram pelo menos 115 mortos. As chamas moviam-se tão rapidamente que muitas pessoas se atiraram ao mar para escapar ao fogo e ao fumo. O presidente tem sido alvo de críticas pela oposição republicana por não se ter manifestado o suficiente sobre a catástrofe, sobretudo quando o número de mortos aumentou consideravelmente há uma semana. A Casa Branca insiste que Biden se manteve sempre em contacto com as autoridades locais. Donald Trump diz que se vai entregar às autoridades do estado da Geórgia esta quinta-feira. Trump terá de pagar uma fiança no valor de 183 mil euros para não ter de aguardar a decisão do juiz na cadeia. O arguido é acusado de tentar reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia. Este é um dos 4 processos judiciais em que o candidato às presidenciais de 2024 está envolvido. A enfermeira britânica que matou 7 bebés e tentou matar outros 6 no hospital onde trabalhava foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Tribunal de Manchester deu como provado que Lucy Letby utilizou diferentes formas de assassinar os recém-nascidos, entre elas injeções de ar e de insulina. During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility for your wrongdoing and sought to attribute some fault to others. You have no remorse. There are no mitigating factors. In their totality, the offences of murder and attempted murder were of exceptionally high seriousness, and just punishment, according to law, requires a whole-life order. Os primeiros 5 homicídios aconteceram entre junho e outubro de 2015 e os 2 últimos em junho de 2016.
Entretanto, os diretores do hospital onde Letby trabalhava foram suspensos e acusados de ignorarem os avisos dos colegas da enfermeira. Os crimes tornam Lucy Letby na pior assassina em série de bebés na história moderna do Reino Unido. Foram muitos milhares de pessoas que vieram para a rua celebrar a vitória da seleção espanhola no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. As jogadoras da Roja percorreram Madrid num autocarro aberto que avançou no meio de uma atmosfera de euforia. As ruas da capital espanhola estavam repletas de gente com camisolas vermelhas que agitavam bandeiras e empunhavam cartazes celebrando a primeira vitória da seleção feminina no Mundial. O golo de Olga Carmona aos 29 minutos selou a glória espanhola em Sydney, causando desgosto à seleção inglesa, que era a favorita à vitória. As jogadoras chegaram ao local da celebração perto da meia-noite, hora local, cerca de 3 horas após o avião aterrar. DJs e músicos animaram o público enquanto se aguardava pelas jogadoras no Parque Madrid-Rio. As celebrações terminaram cerca de 4 horas depois, com jogadoras e público a cantar We Are the Champions.